Hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais fascinantes e, vamos ser sinceros, controversos da fé cristã, o dom de línguas. O que a Bíblia realmente diz sobre isso? E como será que a prática de hoje em dia se compara com o que acontecia lá nos tempos dos apóstolos? Para a gente tentar encontrar umas respostas, vamos analisar um estudo bem detalhado que foi fundo nas origens bíblicas, na trajetória histórica e na prática atual desse fenômeno. Vamos ver o que essa investigação toda tem a nos dizer. Bom, para guiar a nossa exploração, nosso mapa vai ser este aqui. A gente começa com a polêmica atual, depois volta lá no modelo original da Bíblia, analisa o propósito, vê o que a história conta sobre a continuidade disso e, no final, a gente compara o fenômeno antigo com o moderno. A nossa fonte de análise já começa botando o dedo na ferida, sabe? De um lado tem a crença de que falar em línguas é a prova máxima de uma vida cheia do Espírito. Do outro, a visão de que isso é mais uma experiência emocional moderna que não tem muito a ver com o texto bíblico. E aí? E para entender essa divisão, o estudo propõe uma coisa bem simples. Vamos voltar para as origens, para os textos que deram início a tudo. É exatamente o que a gente vai fazer agora. Então tudo começa com o que a fonte chama de modelo original. E para isso, a gente vai direto para o primeiro registro do dom de línguas lá no dia de Pentecostes, como está descrito em Atos capítulo 2. O que a fonte faz questão de destacar aqui é a clareza do texto. O que aconteceu ali não foi um som esquisito, incompreensível. Foi um milagre muito claro. Pessoas falando em idiomas humanos de verdade que elas nunca tinham aprendido. E olha que interessante, a evidência linguística parece confirmar isso. A palavra grega usada no texto original é glossa, que, segundo a fonte, significa simplesmente língua ou idioma. É a mesma palavra que a gente usa para se referir ao português, ao inglês, ao japonês. Ok, se o dom era falar idiomas de verdade, a pergunta óbvia é, mas para quê? E como isso deveria ser usado? O estudo também investiga essa parte. A análise da fonte sugere que o propósito não era bem uma experiência individual, de êxtase. Pelo contrário, tinha funções bem práticas e públicas. Era um sinal para quem duvidava, uma forma de validar a mensagem dos apóstolos e de ajudar a construir os alicerces da igreja. E para garantir que o propósito fosse cumprido, não era bagunça não. Havia regras bem claras. O apóstolo Paulo mesmo estabeleceu um protocolo super rígido para o uso do dom, como a gente vê aqui. A ênfase era sempre na ordem, na clareza e em construir algo positivo para todo mundo, e não no caos. Agora a gente vai avançar para a evidência histórica, e é aqui que a argumentação da fonte fica ainda mais interessante, porque ela toma um rumo bem significativo. O estudo apresenta um conceito que é chave para entender a perspectiva histórica, o chamado cessacionismo. Basicamente é a visão de que alguns dons milagrosos, como o de línguas, foram temporários. Eles teriam servido a um propósito específico lá na fundação da igreja e depois cessaram. E a fonte traz evidências fortes para essa visão. Por exemplo, essa citação é de João Crisóstomo, um dos líderes mais influentes da igreja lá no século IV. Ele fala do dom de línguas como algo que costumava ocorrer, mas agora não acontece mais. Bem direto, né? E ele não estava sozinho. Um pouco depois, Agostinho de Hipona, outro gigante da história, diz algo muito parecido. Ele afirma que o sinal foi dado e passou, sugerindo que o dom já tinha cumprido sua função. Com base nesses testemunhos, a fonte acaba mapeando o que parece ser um grande silêncio histórico, de quase 1.800 anos. Desde os primeiros séculos da Igreja, passando por toda a Idade Média e até a Reforma Protestante, a prática do dom de línguas, como descrita lá em Atos, simplesmente parece desaparecer dos registros. Então fica a pergunta, se o dom desapareceu por tantos séculos, como e quando foi que esse fenômeno moderno começou? A resposta, de acordo com a fonte, está no comecinho do século XX. O estudo aponta para eventos bem específicos nos Estados Unidos, como o famoso avivamento da Rua Azusa, em 1906, que foi o estopim do movimento pentecostal moderno. E dali, ele se espalhou para o mundo todo, chegando bem rápido aqui no Brasil. E isso tudo nos traz ao ponto central da análise da fonte. Uma comparação direta entre o fenômeno bíblico e a prática moderna. Afinal, estamos falando da mesma coisa? Para a fonte que a gente está analisando, as diferenças são gritantes. Como dá para ver nesta tabela, a natureza do dom, a função dele e as regras para o seu uso no Novo Testamento parecem contrastar diretamente com as características do fenômeno moderno.
E a partir dessa comparação toda, o estudo chega a conclusões teológicas bem firmes. O dom bíblico era um idioma real, com um propósito específico para a Era dos Apóstolos e era superregulamentado. Já a prática moderna seria então uma novidade histórica e não uma continuação daquele dom. Então, qual é a lição prática disso tudo? Bom, segundo a fonte, o foco principal da vida cristã não deveria estar nessas experiências extraordinárias, mas sim na compreensão da palavra de Deus, no discernimento e, acima de tudo, no amor, que seria a maior evidência de todas da ação do Espírito. E com isso, essa análise nos deixa com uma pergunta fundamental para a reflexão. Em uma época que valoriza tanto a experiência pessoal, que peso os textos antigos e a evidência histórica deveriam ter na hora de moldar a nossa fé e a nossa prática? Fica aí a provocação. Obrigado pela companhia